Desde que o ser humano habita este planeta, nós vivemos em constantes provações. Claro que no passado a gente não tinha tanto conhecimento, porque, como todos nós sabemos, as notícias custavam muito a chegar. Imagine que eram cartas que vinham de navios de um continente a outro. No próprio continente a gente não sabia o que se passava no norte e o que estava acontecendo no sul. Hoje, felizmente, a gente tem essa facilidade de comunicação, mas que ao mesmo tempo nos traz notícias que nos deixam, como disse a música que estava tocando aí, muito preocupados, porque ainda há muitos seres renitentes em mudar. Ainda esse sentimento que trazem de encarnações passadas é muito forte. E nós tivemos aqui no país nosso agora, né, aqueles trágicos acontecimentos lá no norte. E a gente se pergunta como, por que está acontecendo tanta coisa dessa maneira? A única explicação que nós temos é a que o Espiritismo nos dá. São ainda espíritos rebeldes, porque nós, olhando um jovem de 22 anos, se não me falha a memória, e não se sabe, não podemos culpar mãe, pai, porque às vezes o pai, a mãe, a família faz tudo, mas o espírito já traz aquela tendência para se rebelar, para se revoltar. E são pessoas, muitas vezes, altamente revoltadas. A própria mãe, eu penso que não sabia lidar com o gênio do jovem, porque ela mesma chegou a telefonar para a polícia e disse: olha, meu filho comprou um fuzil, metralhadora, parece que é a K, não me lembro agora a marca, e o policial simplesmente disse para ela: não, ele cumpriu todos os requisitos que a lei manda. E aí entregaram a arma na mão de um jovem desse, com sentimentos que a gente não sabe como aquilo está, e ele faz tudo isso. A própria mãe, então, se a mãe chega com a polícia e vai dizer o que aconteceu, é claro que ela não tem um relacionamento para dizer: meu filho, por que você vai comprar essa arma? Que necessidade você tem? Demovê-lo daquela intenção. Por isso, nada melhor do que a gente se relembrar e falar um pouco desse bem que nós temos que cada vez mais desenvolver em nós. Aí nós temos essa imagem que é muito marcante da Madre Teresa de Calcutá e outras imagens dela, né? Então, com referência a Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Revista Espírita Informação, foi que nós preparamos o trabalho da noite. No Sermão da Montanha, que é muito grande, nós tiramos um pedaço onde Jesus diz o seguinte: digo, porém, a vós que me ouvis, amai os vossos inimigos. E ele manda aqui: fazei o bem aos que vos odeiam. É uma prática dificílima, porque nós ainda temos dentro de nós o nosso ego muito complexo, e a gente diz: poxa, como eu vou fazer o bem para quem me odeia? Mas Jesus completa: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos insultam, dá a todo o que te pede, assim como quereis que vos façam os homens, assim fazei vós também a eles. Mas, afinal de contas, o que é ser bom? Ser bom é aquecer o coração das pessoas com gestos, atitudes ou palavras. Isso é o conceito de bondade. Aquecer o coração das pessoas. Um pequeno gesto, uma pequena atitude, uma palavra
que aquela pessoa muitas vezes quer ouvir. E isso é ser bom. Portanto, completando o que é ser bom, é sempre buscar a felicidade alheia, alimentando-se disso para ser mais feliz. Diz Joana de Ângeles: o bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação, o mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. E tem um outro conceito que diz que a bondade é um sentimento nobre que conspira para que tudo dê certo. Então, quando nós agimos com bondade, nós trabalhamos com o quê? Com energia. Essa energia que hoje, mais do que nunca, está demonstrada. Então, essa bondade faz com que as coisas se acalmem e tudo passe a entrar num caminho certo. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: não há quem não possa fazer o bem. Logo, ele está dizendo que todos nós podemos fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. Não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso. Isso é muito importante, esse tópico que Kardec nos fala. Porque às vezes eu já escutei isto: não, mas eu faço caridade. E não é só isso. Não consiste apenas em fazer a caridade, mas o importante de tudo, em sermos úteis. Na medida do possível, é claro, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Então é muito importante nós distinguirmos isso. Claro, eu posso fazer a caridade, mas se eu não me tornar útil para o meu semelhante, eu não estou praticando o bem. Por isso, eu sempre gosto dessa história e eu repito ela porque é muito interessante. E nós vamos acompanhar agora. Conta-se que um velho escritor, morando numa praia tranquila, junto a uma colônia de pescadores, costumava passear pela manhã à beira-mar para buscar inspiração, e à tarde permanecia em casa escrevendo. Certo dia, avistou ao longe um vulto se movimentando junto ao mar, e se aproximou para verificar. Ao chegar perto, reparou-se tratar de um jovem que recolhia estrelas do mar na areia para, uma por uma, jogá-las de volta ao oceano. E ele pergunta: por que você está fazendo isso? Você não vê? Respondeu o jovem. A maré está baixa e o sol está brilhando. As estrelas do mar irão secar e morrer se ficarem aqui na areia. O escritor espantou-se. Meu jovem, disse ele, existem milhares de quilômetros de praia por este mundo afora e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. E ele questiona o jovem: que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano, mas a quase totalidade delas vai morrer de qualquer forma. O jovem pegou uma estrela do mar, mostrou-a ao escritor e, em seguida, atirando-a ao mar, disse-lhe: para esta, eu fiz a diferença. Naquela noite, o velho escritor não conseguiu dormir nem sequer escrever.
Ficou intrigado com a sabedoria do jovem. Pela manhã, voltou à praia, uniu-se ao rapaz e juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Então, como a música que nós escutamos, né, depende de nós. Por isso a vida é assim. É claro que nenhum de nós pode resolver sozinho todos os problemas do mundo. A fome, a ignorância, a violência. Mas cada um de nós, na medida de sua capacidade, pode, nem que seja por alguns momentos, aliviar uma dor ou fazer feliz uma alma. Portanto, vamos fazer agora umas pequenas reflexões sobre esses atos de bondade que nos leva a reflexionar sobre o que é ser feliz, o que é felicidade. Diz Georges Bernanos, ou melhor, Georges, é um escritor francês do século passado. Ele diz o seguinte: saber encontrar a alegria na alegria dos outros é o segredo da felicidade. É uma frase curta, mas de muita profundidade. Quando nós encontramos a alegria dentro de nós, através do outro, nós estamos felizes, nós nos completamos. Tem também o seguinte: a felicidade é um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções e sentimentos. Veja a importância desta frase. É um estado durável de plenitude, satisfação e equilíbrio físico e psíquico. Quando nós entramos neste campo, deste sentimento profundo, todo o nosso ser, através daquilo que nós falamos há pouco, dessa energia que todos nós temos e que somos envolvidos, nós vamos sentindo dentro de nós essa paz, essa plenitude. A felicidade tem ainda o significado de bem-estar espiritual ou paz interior. E diz Madre Teresa de Calcutá: não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Era exatamente o que ela fazia. Baseada em quê? Nos ensinamentos do Cristo. Ela não fazia caridade, ela tornava isso em ação. E ela ia para cada um daquelas pessoas que ela ajudava se doar. Naquele instante era ela e aquele outro ser. Pois bem, para que isso aconteça, nós temos que aprender a ser úteis. Nós podemos, claro, todo santo dia sermos úteis, a começar no nosso lar. Às vezes a gente está falhando um pouquinho. A gente chega, quer tudo pronto, tudo acabado, né? Senta no sofá, liga a televisão e os outros que façam o trabalho, não é? Então a gente tem que repensar: será que nós estamos sendo úteis aos meus, dentro do meu lar? Mas não é só dentro do lar que nós podemos ser úteis. Nós podemos contribuir com serviços ou doações para estranhos que não tenham condições de caminhar. Eu lembro que existem aqui nos Estados Unidos, onde nós moramos, creches, hospitais, asilos, escolas, aqui na nossa casa, pessoas abnegadas que contribuem com o centro. Atuam constantemente em favor dos poucos que podem ajudar. A gente vai nos hospitais e vê pessoas já de uma idade avançada, de 80 até mais, como eu já tive contato, estão lá, sabe, prestando aquele apoio, uma empurrando uma cadeira de rodas, e
perguntei se ela não queria que eu desse uma ajuda. Ela disse: não, esse é o meu trabalho. Então, deixa a gente assim, de boca aberta. Ela dizia: esse é o meu trabalho, quer dizer, é o meu dever, eu estou me doando, eu estou sendo útil a alguém. Aqui na nossa casa também, quantas vezes faltam pessoas para nos dar apoio, seja na cantina, seja no atendimento, enfim, tem muita coisa para ser feito. E às vezes a gente passa despercebido sem pensar um pouquinho nisso. Mas é fácil de fazer. Aqui é muito valorizado esse trabalho voluntário, principalmente nas escolas, etc. Então vamos juntemo-nos, portanto, como eu digo aí, mudando o verbo, a essas pessoas, dando nossa pequenina cota de participação, nem que seja para devolver ao oceano apenas algumas poucas estrelas do mar. Aquilo que fizermos de bom, ainda que pareça demasiado pequeno, muito significa aos olhos de Deus. Tem uma estatística que mostra que 15% da humanidade ainda passa fome. Se os outros 85% estivessem fazendo alguma coisa contra a miséria, não existiria nenhum faminto no mundo. E é verdade. Mas a coisa não está parada, é porque não há divulgação, mas as pessoas estão sim fazendo um pouco e a gente pode melhorar isso. Há um desperdício muito grande de alimento. Eu não tenho uma estatística ainda aqui dos Estados Unidos, mas tenho do Brasil. É impressionante já o que se está recuperando de alimento e se levando para as crianças, nos asilos, nas escolas, para aqueles menos afortunados. É impressionante aquelas pessoas, aqueles jovens que nas noites frias de São Paulo levam aquela sopa quente para aqueles que ainda estão nas sarjetas, vamos dizer assim. Aqueles infelizes que estão tentando pagar, cumprir algo que eles têm para se reerguer. Por isso, há cerca de 2000 anos, numa região pobre e quase desconhecida, um jovem carpinteiro também começou a dividir os seus conhecimentos a respeito da vida e da felicidade. Ele falava do reino de Deus, no respeito humano, no amor aos inimigos, rompendo com todos os velhos preconceitos. Ensinou que a vida não termina com a morte, mas é tão somente uma experiência necessária para o homem construir esse reino no próprio coração. Esse jovem impetuoso e bom não adotou nenhuma religião, mas ensinou que a prática do bem é a única e verdadeira adoração. Não hesitou em criticar a hipocrisia religiosa que existia no seu tempo. Não demorou muito para que esse mestre, contrariando os interesses dominantes, fosse preso, condenado e executado. Esperava-se, todavia, que após sua morte, seus seguidores o compreendessem melhor e passassem a viver conforme seus ensinos e exemplos. Mas isso não aconteceu. Ao invés de se amarem, os homens passaram a odiar em nome da religião. Dividiram-se, guerrearam-se. Ao invés de imitarem a bondade do mestre, preferiram tão somente idolatrá-lo como um Deus. Em vez de tomarem suas ideias como base para a revolução moral do indivíduo e da sociedade,
preferiram construir em torno de sua figura um sistema bem engendrado de símbolos místicos e rituais complicados como base de adoração, sem fins práticos e úteis para a humanidade. Hoje, talvez, mais que em qualquer época, seu nome continua sendo reverenciado por todos os meios como coisa sagrada e intocável. Mas a essência de seus ensinamentos morais e o exemplo de sua conduta continua sendo esquecidos pela grande maioria. É claro que nós estamos falando do Mestre Jesus. Por isso essa parábola ilustra muito bem a problemática da felicidade humana. Por falta de uma visão mais ampla e profunda da vida, vivemos quase sempre iludidos com o excesso de imaginação, sem considerarmos que a felicidade pode estar mais próxima do que podemos conceber. Foi Jesus quem disse: o reino de Deus está dentro de nós. Mas, contraditoriamente, as próprias religiões cristãs asseguram que ele está bem distante, num paraíso que só poderíamos alcançar por um procedimento mágico de salvação, mediante fórmulas e adorações com a completa renúncia da razão e do bom senso. O que foi que aconteceu aqui? Analisando deixa eu ver aqui, voltar aqui um pouquinho, que pulou alguma coisa aqui. Analisando a afirmativa de Jesus, os espíritos disseram a Kardec, no Livro dos Espíritos 922, o homem pode gozar, ainda agora, de uma felicidade relativa e que existe uma medida comum de felicidade para todas as criaturas humanas aqui na Terra. Estabeleceram, para tanto, 3 condições indispensáveis. A primeira, de ordem material: possuir o necessário para viver. Essa é difícil, não é? Porque a gente nunca quer o necessário para viver. Nós estamos sempre correndo atrás. Apesar de que nós dormimos tranquilos essas noites em que a bolsa deu essa queda toda, né? Então, os 500 mais ricos perderam bilhões de dólares de um dia para outro, por causa dessa briga entre China e Estados Unidos. Graças a Deus eu não me preocupei, não tinha nenhuma ação lá em Nova York aplicada, então continuei tranquilo. E a segunda, o que os espíritos disseram? Que é de ordem moral, que se subdivide em 2 outras. A consciência tranquila. Esse é o maior bem que o ser humano pode ter. Quando nós chegamos em casa, na hora de repousarmos, se a nossa mente está tranquila, eu não cometi nada contra o meu semelhante, então eu repouso tranquilamente. Não tenho nada para a mente ficar me cobrando, que é o nosso juiz. E a outra, que é certeza na vida imortal. Isso o Espiritismo nos ensina bastante. Mas ainda a grande maioria da humanidade não acredita nisso. Acha que morreu, acaba tudo. Pois bem, à medida que o homem vai amadurecendo, o seu intelecto e o conhecimento das coisas do mundo que o rodeiam vai sendo conduzido ao amor por valores morais, tais como a tolerância. É um valor importantíssimo que nós temos que desenvolver entre nós. Sermos mais tolerantes. E a gente quase que não tem essa tolerância, não é? A gente, qualquer coisinha, pronto, já... E como eu costumo dizer, a pessoa diz, não, mas é o pavio curto. Não, não é nem um pavio, nem tem pavio, né? Tem pessoas que nem têm o pavio. Então,
a tolerância faz bem para nós. Quando nós aprendemos isso, nós vamos nos tornando melhores. Não é fácil de praticar, mas aos poucos a gente vai dando um passinho de cada vez e sendo tolerante com tudo, com todos. Ontem eu saía de um restaurante aqui perto e há pouco estava uma van na minha frente fazendo a manobra, eu estava bem um pouco distante. Enquanto ele estava fazendo a manobra, porque o carro grande, ele precisava, não tinha muita área, passa um outro carro com os vidros abertos e o cara desesperado lá dentro do carro, xingando o outro, gritando. Eu com o meu carro fechado, eu escutei os gritos dele, ele com a mão para cima e tal. Quando ele conseguiu passar, ele apertou fundo e dentro do mall saiu a uma velocidade absurda lá. Então, onde está a tolerância desse sujeito? Que ele acha que se ele perder, não leva 30 segundos para terminar uma manobra, para ele o mundo estava caindo na cabeça dele. Então isso é muito importante a gente analisar e rever se nós estamos tolerantes ou não. O perdão, sempre falamos neste assunto aqui, e a solidariedade, não é? É importantíssimo sermos solidários uns com os outros. E para concluir, muitos conhecem esta prece, mas eu quero terminar com ela, que diz o seguinte: Deus, passei tanto tempo te procurando, não sabia onde estavas, Senhor. Olhava para o infinito e não te via. E pensava comigo mesmo, será que existes? Não me contentava na busca e prosseguia. Tentava te encontrar nas religiões e nos templos, onde tu também não estavas. Busquei-te através de sacerdotes e pastores e também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e descri. Na descrença, acho que te ofendi, e na ofensa tropecei, e no tropeço caí, e na queda senti-me fraco. Fraco, procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos obtive carinho, e no carinho eu vi nascer o amor. Com amor eu vi um mundo novo, e no mundo novo resolvi viver. O que recebi, resolvi doar. Doando, muito recebi. Recebendo, senti-me feliz. E ao ser feliz, encontrei a paz. Tendo a paz, foi que enxerguei que dentro de mim estavas tu. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Muito obrigado, que a paz do Mestre esteja conosco.